Nós voltamos ao tema que iniciamos na quarta-feira próxima passada. Diário de bordo. Lembram-se? Algumas reflexões em torno da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu não estou com o passador aqui, aí por favor ajude-me. Eu vou fazer apenas uma retrospectiva. Naquela quarta-feira próxima passada, eu me recordo que aqui estivemos e começamos a observar alguns detalhes da segunda viagem missionária. Você lembra que ela tem como propósito, o propósito maior, a confirmação, a conservação, a manutenção daqueles trabalhos que foram iniciados durante a primeira viagem. Lembram-se disso? Lembram-se também da dificuldade de relação entre Paulo e Barnabé? Os dois se separam, aparece a figura de Timóteo, e nós tratamos disso naquele dia, e eles seguem numa direção, portanto, diferente. E ainda uma outra observação. Você deve recordar que Paulo pensou em entrar na Ásia, Bitínia, mas foi impedido pelo Espírito Santo de Deus, teve a visão de um varão macedônio, e depois desta visão, ele teve a compreensão de que Deus queria que eles entrassem pela Europa com o Evangelho. E a cidade que eles se dirigiram foi a cidade de Filipos, onde não encontraram a sinagoga, mas encontraram um lugar de oração na beira do rio. Algumas mulheres ali estavam, e o trabalho de Deus começou ali assim. Mas logo depois, Paulo ele começa a enfrentar uma grande dificuldade. O texto sagrado vai dizer que uma jovem, possuída por um espírito de adivinhação, dava lucro, inclusive, aos senhores daquela cidade, ela era explorada por causa disso. Começou a seguir o apóstolo Paulo todos os sábados e gritando atrás dele: escutem estes homens, porque eles são mensageiros do Deus divino. Chegou o momento em que Paulo acabou usando da palavra de autoridade espiritual, expulsou os demônios daquela menina, e diz o texto sagrado que os seus senhores ficaram revoltados com isso, levaram o caso aos magistrados, eles foram açoitados, foram presos. E dentro da prisão aconteceu o grande milagre da libertação daqueles homens de Deus, que eu não sei se você se recorda. O que é que eles fizeram na meia-noite, depois de terem sido açoitados, presos, inclusive com grilhões e correntes ao tronco? Lembram-se o que aconteceu? Eles louvavam, cantavam, adoravam ao Senhor. Houve um terremoto e aqueles homens são libertos, e o carcereiro acaba aceitando a Jesus como seu salvador pessoal. Ok? Chegamos juntos então até aqui, trouxemos à memória o que aconteceu naquela cidade de Filipos. Muito bem, mas à luz desta história, e especialmente dos versos que vão do versículo 16 ao versículo 24, a primeira coisa que eu quero que você saiba e tenha convicção é que obedecer a Deus não é escolher o caminho mais fácil. De verdade não é. Às vezes nós imaginamos que se nós oramos, se nós pedimos a orientação, se Deus confirmou, então tudo vai ser mais fácil. Nós não vamos enfrentar dificuldades. Eu casei com aquela mulher, com aquele homem, que Deus mostrou claramente, pastor, e ao longo do tempo de convívio. Eu não entendo porque depois de tudo isso começaram a surgir dificuldades. Pastor, eu orei tanto antes de abrir a empresa. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, fiz pesquisas, fiz cursos. De repente, abrir a empresa, e o que aconteceu? Dificuldades. Assumi um emprego, fiz isto, fiz aquilo. Eu quero lhe dizer que obedecer a Deus não significa escolher um caminho indolor, sem dificuldades, sem problemas. Eu quero só chamar a sua atenção, porque o texto sagrado nos disse, lá no capítulo 16, está com a Bíblia aberta, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 10. Só uma partezinha dele, quando diz assim: concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. O que é que nós entendemos nesse texto? Que Paulo tinha plena consciência que estava em Filipos por conta da vontade de Deus. Há dúvida sobre isso? Não. Mas mesmo naquele lugar onde aqueles homens de Deus estavam, em obediência à orientação divina, problemas surgiram, meu irmão. Portanto, não imagine, em momento não, seria inocente por demais, até infantil, acreditar que por estar fazendo a vontade de Deus, você não vai enfrentar problemas. Aliás, eu vou até mais longe. Às vezes obedecer a Deus é escolher o caminho mais difícil.
Algumas vezes obedecer a Deus é sair de dentro do palácio de Faraó para ir lá para o meio do deserto. Algumas vezes obedecer a Deus é abrir mão lá da coletoria, sabe? E se tornar um discípulo do Senhor. Ou no caso do apóstolo Paulo, deixar de ser um perseguidor para passar a ser agora um homem perseguido. Portanto, não confundam a vontade de Deus e não usem o critério do confortável, da ausência de problemas, como um critério para separar o que é de Deus e o que não é de Deus na sua vida. Algumas vezes é exatamente por causa dos problemas que você vai ter consciência de que está fazendo a vontade do Senhor, que está realizando a vontade do Senhor. Mas nesse texto há uma observação também igualmente necessária. Pode trazer, pode vir até aqui, abençoe a minha vida. Eu lhe dei a minha filha, você vai me dar 2 copos d'água, né, meus irmãos? É uma troca injusta, mas fazer o quê, né? Muito bem, muito bem. Deixa eu voltar ao texto. Na história, eu acho que você recordou comigo a situação daquela jovem, que o texto sagrado vai nos dizer que era possuída por um espírito de adivinhação. Sabe o que é que eu observo, irmãos? É que o pecado, ele torna o ser humano um objeto a ser explorado e justifica isso. Parece que ninguém toma consciência de que o que está sendo feito viola um direito, um princípio até da criação divina. Nesse texto, veja o versículo 16, a Bíblia diz que ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela era fonte de lucro. Aquela moça, possuída por demônios, era fonte de lucro para aqueles que a controlavam. E aí está a grande dificuldade do texto. O interessante é que quando ela é liberta, ao invés de acontecer uma celebração, finalmente esta menina vai levar uma vida normal, finalmente ela foi liberta de toda essa opressão. Sabe o que é que acontece? Veja o versículo 19. Quando eles percebem que a esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava acabaram agarrando Paulo e Silas, levando para a praça, que funcionava como uma espécie de tribunal. As cidades antigas era assim que acontecia. Levaram Paulo, e diz o texto sagrado, juntamente com Silas, para os magistrados, porque aquilo era inaceitável. Nós queremos que essa moça continue sendo oprimida, sendo possuída, sendo utilizada como objeto, mas nós não queremos libertá-la. Ao invés de celebrar a vida, aquela gente fica indignada porque vão deixar de lucrar com aquela jovem. E é nesse momento que eu volto ali a afirmar, o pecado ele faz isso, sabe, irmãos? O pecado faz isso. Mas uma outra observação, também à luz desse texto, eu não sei se você já foi elogiado hoje, alguém lhe disse alguma coisa muito significativa, talvez pela roupa que você vestiu, você está tão lindo, você está tão linda, ou algum elogio no seu ambiente de trabalho, recebeu hoje uma promoção, eu não sei o que foi que aconteceu de positivo, mas eu vou lhe dizer, e por favor, não associe o que eu vou dizer, a sentença que vou ler, àquilo que lhe aconteceu, mas tome muito cuidado com elogios. Por quê? Porque o elogio é uma das armas preferidas do diabo. É impressionante, irmãos. Tanto a falta de elogio, quanto o elogio em si. Algumas pessoas que se incomodam profundamente quando não são elogiadas, quando não são reconhecidas, especialmente no ambiente, no meio do povo de Deus. Algumas pessoas, quando realizam alguma coisa, estão à frente de alguma missão, ministério, e não são reconhecidas, se sentem por demais machucadas com aquilo. A ausência do elogio parece destruir toda a motivação daquela criatura. Agora, o elogio, quando também feito, ele pode se transformar numa espécie de armadilha, e você criar uma espécie de dependência em relação a tudo isso, e trabalhar e agir em função dessas expectativas. No versículo 17, a Bíblia diz que todos os dias, quando Paulo saía para orar, o que é que acontecia? Quem que ia atrás dele? Aquela jovem. E vejam o que é que diz o versículo número 17. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Olha que coisa. Essa declaração, ela é verdadeira ou falsa, irmãos?
Ela é o quê? Verdadeira. Esse reconhecimento, ele é justo? É justo. Mas você consegue perceber o que é que está por trás disso? Por trás destas palavras? Primeiro, considerar todos os caminhos iguais anula a unicidade de Jesus. Aquela mulher, ela está, de alguma forma, nivelando, colocando no mesmo nível a pregação do apóstolo Paulo e as revelações que ela manifesta. É como se dissesse, olha, é tudo a mesma coisa. Eu tenho um carinho muito grande por esses homens de Deus que pregam o Evangelho. Sabe, esse tipo de aliança, ela é espúria, ela é satânica, ela é demoníaca. Uma segunda observação. No texto, isso é um detalhe que me chama a atenção. Observe que o mal, ele é muito mais perseverante do que às vezes a gente imagina. No versículo 18 está escrito assim, que ela fez isso por muitos dias. Imagina você sair todo dia de sábado e uma criatura gritando atrás de você, escuta estes homens, eles são proclamadores da graça, eles são servos do Deus Altíssimo. Todos os dias ele fazia isso, todos os dias ele fazia isso. Até que a gente observa que o apóstolo Paulo parece até me perguntar, e a você também, quando é que você vai enfrentar o problema? Quantos sábados ainda virão com você enfrentando aquela mesma situação, sem você cortar, sem você arrancar pela raiz? Eu vou fazer um paralelo a isso. Imagine alguém que está lhe assediando. Você é casada, você é casado, mas ela lhe faz elogios, e você sabe o que está por trás disso. E ao invés de você cortar e arrancar esse mal pela raiz, o que é que você faz? Você gosta. Você se sente uma pessoa importante. Você se sente uma pessoa reconhecida. Faz bem ao seu ego. E aí você não interrompe o discurso. E passa a se acostumar com esse tipo de abordagem. E você sabe, você tem plena consciência de que por trás disso há uma obra satânica. Há algo que não é de Deus, querendo envolver você. A minha pergunta é essa: até quando você vai permitir que isso aconteça? Tem certas coisas, irmãos, que se a gente não cortar e arrancar pela raiz, sabe, mas destruir completamente, vai permanecer como um risco, como uma possibilidade de risco. Até que num dia de sábado, quando você estiver caminhando lá para a beira do rio, acabou de ter um conflito familiar, acabou de ter um desgosto, ele fez alguma coisa, ela lhe fez alguma coisa, sabe, aquela palavra vai soar de uma forma diferente no seu coração. É por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 18 o seguinte: finalmente, Paulo ficou indignado. Parece que é como se fosse um recipiente que está sendo acrescentado passo a passo, um pouco mais, aí chegou no limite. Aí o texto sagrado diz, ele ficou indignado, e aí disse, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Que saia dela. E isso aconteceu. A minha palavra aqui é de desafio a você, a interromper processos que você não tem reagido. Pastor, eu também não estou dando isso. Deixa eu lhe dizer. Se você não faz nada, isso pode ser interpretado como um sinal de que você está recebendo aquilo de bom grado. Ah, pastor, mas eu não quero ser indelicado, indelicada. Nestas horas eu penso no apóstolo Paulo dizendo assim, ó, em nome de Jesus, ô Satanás, sai do meu caminho, sabe? É cortar radicalmente, irmãos. Cortar radicalmente. Bom, dito isto, vamos continuar pensando no texto. E eu queria que você completasse a seguinte frase. Eu ia fazer, eu mesmo ia colocar, mas os tempos estão tão difíceis que eu disse, olha, quer saber? Vou colocar só 3 pontos, porque cada um complete. Onde dinheiro, justiça e política se misturam, não precisa falar em voz alta não, porque vai que gravam também, né? Mas o que é que eu quero lhe dizer? É que na sociedade, lá de Filipos, esse era o quadro. Havia uma união de interesses entre o poder econômico, aqueles senhores que dominavam aquela menina, a justiça, os magistrados,
que parecem marionetes nas mãos daqueles homens poderosos. E, por outro lado, a coisa da política, da manipulação da opinião popular. Eu vou lhes mostrar. No texto sagrado, deixa eu ver, é isso? Aqui. Veja os versículos 19 e 20. Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, levando-os aos magistrados. Parece que eles tinham certeza de que seriam atendidos pelos magistrados. E eles querem fazer justiça. E eles pegam Paulo e Silas, arrastam, e isso aqui é com um tom de violência, e levam para a praça principal. Agora, veja o versículo de número 22. Aparece agora uma multidão. E essa multidão, diz o texto, ajuntou-se contra Paulo e Silas, porque eles acabaram sendo, de alguma forma, envolvidos, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, eu sei que tem gente aqui da área de direito. Eu sinto falta nesse texto, do julgamento. Eu sinto falta do interrogatório. Eu sinto falta da defesa. Você percebe que eles são açoitados, a sentença é aplicada sem que nada acontecesse do processo. Não há legalidade nisso. Não há legalidade nisso. A multidão é inflada, é colocada diante daquela situação. Os senhores estão ali, os magistrados apoiam e mandam açoitar. E veja os versículos 23 e 24. Depois de serem severamente açoitados, você observa isso? Observou, não é somente açoitado, é o quê? Severamente açoitado. Foram lançados na prisão. E aí diz o texto que o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, como se fossem Paulo Beira-Mar, Silas, qualquer coisa assim, como se fossem os piores bandidos da sociedade de Filipos. Mas não são homens de Deus. Eles estavam pregando o evangelho. Observem, além do texto falar que eles foram severamente açoitados, aí o texto diz: tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. O que é o cárcere interior? Dentro do cárcere, o espaço mais escuro, mais úmido, lá de dentro, mais difícil de sair. E o texto continua: e prenderam os pés dos dois no tronco. Eles estavam dentro da prisão, no cárcere interior, e ainda estavam presos com os pés no tronco. Deixa eu lhe perguntar, não há uma certa exagero na forma como esses homens estão sendo punidos? Não lhe parece no texto? O que o texto está mostrando, irmãos? É aquilo que eu acabei de lhe dizer, que onde o poder econômico se junta à justiça, manipula a opinião popular, a justiça, o princípio do justo, do legal, do bem, isso desaparece da consciência das pessoas, irmãos. E os nossos irmãos, Paulo e Silas, acabaram sendo vítimas disso. Lá estavam, dentro da prisão, no cárcere lá interior, amarrados, depois de terem sido açoitados, e açoitados severamente. Aí eu lhe pergunto, havia necessidade de tudo isso? O que foi que eles fizeram, irmãos? Eles pregaram o evangelho e libertaram uma mulher de um espírito adivinho. Mas por quê? Os senhores, o poder financeiro de lá, de Filipos, se sentiu prejudicado, provavelmente assim com os magistrados, controlando todo o poder da cidade, fizeram com que os dois fossem tratados como os piores inimigos daqueles dos filipenses. Mas eu vou avançar um pouco mais. Nos versos de 25 a 34, a gente vai perceber claramente que Deus transforma a maldição em bênção, irmãos. Que mesmo que você seja perseguido por fazer o bem, mesmo que você seja severamente açoitado, que você seja colocado na cela interior, que você tenha os seus pés amarrados no tronco, você sabe que mesmo numa situação como essa, terrível, Deus ainda pode transformar tudo isso em bênção.
Por que eu estou a lhe dizer tais coisas? Primeiro, irmãos, porque onde surge o louvor, eu me lembro há muito tempo atrás, houve um livro que fez um grande sucesso nos arraiais evangélicos, que era o louvor que liberta, o poder do louvor. Muitos livros foram escritos assim, a partir dessa experiência de Paulo e Silas. Todos eles enfocavam isso. O poder que tem você louvar a Deus no meio do sofrimento. Quando você está sendo tratado de forma injusta, mas ao invés de você transformar isso em murmuração, você transforma isso em louvor e adoração ao Senhor. No texto sagrado, o que eu percebo, irmãos, é que Deus pode ser louvado em qualquer lugar, em qualquer tempo e em qualquer condição. Está escrito no texto sagrado, no versículo de número 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Eu quero que você primeiro preste atenção à hora, meia-noite. Depois notem que nesse mesmo texto eles usam dois verbos aqui, aparecem dois verbos no gerúndio. Eles estavam orando e eles estavam cantando. E eu só quero que você lembre que o corpo daquela gente, daqueles dois, estava profundamente dolorido, porque eles foram açoitados severamente. E quem é açoitado severamente, chegar na meia-noite cantando e orando, meus irmãos, somente a graça de Deus. Mas nesse mesmo texto, eu quero também chamar a sua atenção para outro detalhe. É que sempre tem alguém lhe escutando na meia-noite, viu? A Bíblia diz o quê? Que os outros presos os ouviam. Mesmo naquela hora, tem alguém lhe ouvindo. A sua reação diante da injustiça, a sua forma de lidar com o sofrimento, a sua forma de lidar com a enfermidade, tem gente lhe ouvindo. Às vezes pode ser os seus filhos que estão lá num quarto, ou foram visitar você, ou estão lá ao redor da cama, você está enfermo, está acamado, eles estão ouvindo o que você está cantando. Eles estão ouvindo o que você está dizendo acerca de Deus. E os presos começam a ser tocados naquele momento, quando os homens de Deus estão ali orando à meia-noite. E aqui, irmãos, há certas coisas que só o Evangelho pode fazer. O carcereiro, que parecia ser o dono de tudo, tinha chaves da prisão, controlava tudo. Ele estava seguro que aqueles dois não iriam trazer nenhum problema. Por quê? Tinham apanhado bastante, estavam presos no tronco, e ele fez questão de colocar na cela interior. Ele estava com aquela sensação de que eu tenho o controle de tudo. Ninguém vai tirá-los de minha mão. Aí diz o versículo 29 que quando aconteceu o terremoto, e ele viu que os presos não tinham fugido, que ele não ia pagar com a vida a fuga em massa, a Bíblia diz que ele se prostra ante Paulo e Silas. Depois a Bíblia vai dizer que é o carcereiro quem vai levar os presos para fora. Vamos aqui comigo, deixa eu mostrar. A gente sai por aqui, tirando-os. E imagine que num momento como aquele, se houve o terremoto, as portas foram abertas, os presos estavam ali. E vejam, irmãos, eles lavaram os vergões. Sabe o que é vergão? Ou vergões aqui? Essa palavra é a marca deixada por um chicote. É o corpo que estava ferido, dilacerado pelo chicote, sabe? Aí a Bíblia diz, quem é que foi cuidar das feridas? Quem foi cuidar das feridas foi o próprio agressor, irmãos. Você consegue imaginar isso? Deus usando a vida daquele que era o carcereiro, agora para abençoar a vida dos apóstolos. Quando Deus faz, é assim, meu irmão. Até o seu inimigo um dia ainda vai curar suas feridas. Eu não sei se você vai gostar, viu? Porque eu conheço alguns irmãos que dizem, não toque. Não toque. Eu não vou aceitar que ele venha agora querer me ajudar. Não, ele fez isso, fez aquilo, eu estou assim por causa... Aqui a gente não vê somente um homem, o carcereiro, se curvando. Eu também estou vendo Silas e Paulo aceitando o cuidado daquele que um dia lhe machucou. Esse é um exercício complicado, não é mesmo? O que é mais fácil? É a gente cuidar da ferida daquele que a gente machucou, ou permitir que a ferida seja cuidada por aquele que
foi o responsável? Qual é a coisa mais fácil? Não, nem me pergunte, porque eu também não sei. Nem me pergunte. Mas aí, olha, irmão, tem coisas que só o Evangelho faz. Tem coisas que só o Evangelho pode fazer. Mudar essa história desse jeito. A conversão do carcereiro, irmãos, é para mim a prova do poder de Deus. É a prova do poder de Deus. Porque no versículo 33, a Bíblia vai dizer que ele foi batizado, ele e todos os seus. No versículo 34, a Bíblia diz que, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E eu fico imaginando ele contando a história. Porque ele chegou, pensou em morrer. Lembram-se disso? Ele, quando viu o terremoto, ele pensou em se matar. E se não fosse o grito de Paulo dizendo, não faça isso, estamos todos aqui, ele teria feito essa loucura. Às vezes a gente não percebe que há alguém nos observando. Eu vou contar um fato, viu, irmãos? Mas, por favor, é um exemplo pessoal, mas não tem nenhum propósito de enaltecer a mim mesmo, de forma alguma. É porque eu achei tão curioso o desdobramento. Durante os dias em que Davi esteve internado, houve um momento em que eu precisei providenciar pijamas para ele. E aí eu corria de um lado para o outro, atrás de pijama. Fui a uma loja e comecei a procurar. E quando eu cheguei, tinha uma senhora. E ela também estava procurando no mesmo lugar, os pijamas. E como era uma coisinha assim pequena, eu fiquei um pouco mais para trás e ela deixando que ela procurasse. E aí começamos a conversar. Disse, está procurando pijama? Também, tá. Mas o meu neto, ele é maiorzinho e eu estou procurando um que seja M. Eu disse, e o meu é maior ainda. Vou ver se eu encontro algum P maior para ver se encontro. Ela foi procurando, mas acabei não achando. Ela saiu, e aí então eu tirei todos os pijamas e fui colocando um por um, e encontrei do tamanho que ela queria. O que é que eu fiz? Eu saí de onde eu estava e fui procurá-la no lugar, e disse, olha, senhora, olha aqui os pijamas que a senhora está, só encontrei essas cores, viu? Mas estão aqui, se a senhora for levar. Eu vi que na hora ela ficou me olhando assim, pensando até que eu estava ganhando alguma comissão pela venda dos pijamas. E aí eu disse, é muito complicado. Aí falei de meu filho, disse que eu estava ali também por isso. Ela ficou só me olhando, eu me despedi e segui. Passado alguns dias, eu recebi uma mensagem no Instagram, no privado. E a pessoa disse, pastor, eu quero lhe agradecer o que o senhor fez com a minha mãe. Eu disse, aí ela disse, olha, minha mãe estava no supermercado e ela estava procurando pijamas para os meus filhos. E ela chegou em casa assim, sem entender, porque ela disse, olha, teve um senhor que estava lá procurando. E ele saiu atrás de mim, me mostrou os pijamas, e eu até agora estou sem entender. Ele me contou que o filho dele estava assim, assim, assim. Ela disse, eu sei quem é esse homem. E aí ele perguntou, aí mostrou uma foto lá do Instagram. É esse? Ela disse, foi esse. E ela disse, eu sabia que tinha sido o senhor, pastor. Ela não faz parte da nossa igreja, nenhuma delas. Eu tenho conhecido essa senhora em função do nosso encontro lá no Farol da Ponta Verde. Mas aquele foi o momento em que eu preguei o Evangelho fora do púlpito. Consegue entender o que eu quero dizer? Por favor, não é todo dia que eu saio procurando pijama e as pessoas para entregar, não. Tem que ser um dia assim especial que o Espírito Santo de Deus dá aquela paciência maior para a gente fazê-lo. Mas isso tem um retorno tão grande, irmãos. Isso tem um retorno tão grande. Nós voltamos aos encontros na segunda-feira. A filha dessa senhora estava lá. Foi a primeira coisa que ela veio falar novamente comigo. Que ainda estavam todos na casa, impactados com aquilo. E que a mamãe dela está interessada em ir também para lá para conhecer o Evangelho, ouvir a palavra, ir no encontro. Eu quero lhe mostrar assim, que às vezes você não sabe, mas tem gente lhe ouvindo à meia-noite. A sua reação, a forma de você agir, pode ter uma repercussão muito grande. Eu não ia falar sobre isso não, porque eu quero agora concluir. E esse tempo que eu usei era o tempo da conclusão, viu? Primeira coisa que eu quero que você entenda e aprenda, eu preciso fazer isso também. A gente precisa adorar a Deus antes do milagre, irmãos. Nada tinha acontecido para que aqueles homens à meia-noite estivessem cantando e orando, mas eles estavam adorando ao Senhor. No nosso quarto aí no hospital, nosso não, é do hospital, né, irmãos? Não me pertence, Senhor, aquele quarto. Lá no quarto, durante todo o tempo a gente deixava tocando uma música, sabe? Uma música, uma canção.
Isso fazia tanto diferença, até nas pessoas que entravam e saíam do lugar. Sabe, criar espaço de adoração, mesmo nos lugares mais inóspitos. Você aprender a louvar e adorar ao Senhor. Segundo, irmãos, não faça concessões. Se não é de Deus, não serve para você. Mesmo que venha elogiando, dizendo, é o servo de Deus e não sei o quê. Cuidado, arranque tudo aquilo que não é de Deus para que isso não se transforme numa armadilha na sua vida pessoal. Terceiro, seja cauteloso com o elogio de quem só quer lhe prejudicar. Não seja tolo, não seja tola. Você sabe que aquilo tem uma segunda intenção. Você tem perfeita noção. Então não baixe a guarda, sabe? Permaneça vigilante, permaneça vigilante. A crise, eita, isso aqui não é não. A transformação, ok. A transformação que você tanto espera que aconteça na vida de quem tem lhe prejudicado, só virá através do Evangelho. O carcereiro só foi transformado a partir do que, irmãos? A partir do Evangelho. A partir do Evangelho. É o Evangelho que transforma, irmãos. Não é outra coisa, senão o poder do Evangelho. Então, nessa hora, eu quero lhe desafiar mesmo, sabe? A acreditar que o Evangelho tem esse poder. E aceitar o fato de que você não tem poder algum para mudar o comportamento, as atitudes das pessoas à sua volta. Que mesmo que você esteja passando pelo maior sofrimento, maior dificuldade, você ainda pode louvar e adorar o seu Deus. E quando Deus quer libertar os seus filhos, irmãos, até terremoto Ele faz acontecer. O irmão pode imaginar o que é isso? Deus movendo céus e terra para abençoar os seus filhos. Você imaginou o que é isso? Mas qual foi a causa desse terremoto? Um homem de Deus que estava preso. E Deus queria libertá-lo. Deus queria libertá-lo. Eu quero desafiar você a acreditar nisso. A renovar a sua convicção. Eu já lhe disse que fazer a vontade de Deus não é escolher o caminho mais fácil. Algumas vezes é exatamente o oposto disso. Mas Deus tem esse poder de transformar a maldição, todo o mal que está sendo lançado sobre a sua vida, Ele pode transformar em bênção. As marcas vão ficar. Durante esse tempo que o nosso filho passou internado, hoje ele tem várias marcas nas costas. Algumas estrias apareceram porque ele perdeu peso muito, muito rápido. E as costas do meu filho hoje, quando a gente vai dar banho, cuidar dele, eu sempre que olho, eu penso nas palavras do apóstolo Paulo, eu trago comigo as marcas do Cristo. Porque para mim, aquelas marcas no início eram marcas que me incomodavam profundamente. Mas agora elas são marcas do milagre que Deus realizou na vida dele. E é assim que a gente tem que acreditar, sabe, irmãos? Que Deus vai transformar essas marcas deixadas, que foram feitas com enorme violência, em marcas de vitória, de boas lembranças na sua vida, de certeza do cuidado do Senhor. Ó Deus, nós saímos de nossas casas, viemos até aqui, para estar com os nossos irmãos e irmãs, ouvir a Tua palavra, cantar hinos de louvores ao Teu nome. E agora, Pai, o nosso coração quer apenas preservar as sementes que foram plantadas pelo Teu Espírito em nosso coração. Dá-nos, ó Deus, esta convicção que precisamos interromper processos que são, na verdade, ações demoníacas que querem nos tirar da Tua presença, querem a quebra de algumas alianças e compromissos que temos feito com o Senhor. Nós queremos ter esse discernimento, Pai, espiritual, para compreender o que está por trás de um elogio. Nós queremos, ó Pai, que Tu estejas a nos fortalecer emocionalmente para lidar com as dificuldades. Nós queremos, ó Pai, cantar e adorar o Teu nome, ainda que seja na meia-noite, ainda que o corpo esteja dolorido. Nós não queremos, Senhor, de forma alguma, nós não queremos transformar as situações de dor em outra coisa, a não ser em oportunidade de testemunhar da Tua graça e do Teu amor e da Tua misericórdia. Abençoa-nos nisso, Senhor, e se alguém tem vivido uma situação assim, em nome de Jesus, renova as forças espirituais, físicas, emocionais, porque essa história ainda há de ser contada, meu Pai.
e contada para a edificação do teu povo, como está sendo hoje contada a história de Paulo e Silas naquele lugar. É provável que aqui tenhamos outros Paulos, outros Silas, gente que estão passando por a mesma situação, mas que hão de receber a tua vitória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.